Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 42 e o título da mensagem é No Serviço Mediúnico. Nós sabemos aqui, será esse serviço mediúnico? Serão as reuniões mediúnicas da Casa Espírita? Será que o serviço mediúnico se dá apenas nas reuniões mediúnicas da Casa Espírita? Ou será que nós estamos em contínuo contato com os espíritos? Como bem dizem eles mesmos a Kardec, quando pergunta aos espíritos se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, e eles respondem: muito mais do que podeis imaginar de ordinário, são eles que vos dirigem. Então estamos sempre atuando como médiuns. A questão é, onde está a nossa sintonia? Que tipo de espíritos nós estamos intermediando para que se expressem através das nossas palavras no mundo físico? Não somos arrastados a isso, é por sintonia. Estabelecemos sintonia por conta própria, não é? Então é importante que estejamos o quê? Vigiando e orando, não é? No serviço mediúnico, o versículo que nos é destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. No capítulo 12, versículo 4, nos diz Paulo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Emmanuel comenta: examinando os dons espirituais, ou, mais propriamente, as faculdades mediúnicas entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico, no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios. E agora, Emmanuel vai fazer uma coisa que ele não costuma fazer, porque ao início ele traz o versículo, mas desta vez ele vai trazer todo o corpo de versículos que insere a integralidade da sua ideia. Então, ele vai trazer aqui o capítulo 12 da primeira epístola, não apenas o versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, e isso continuamos lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil. Então, a mediunidade nos é concedida para o bem, porque essa é bem a definição de trabalho, atividade útil. Então, a mediunidade faz parte dos recursos que Deus nos oferece para produzirmos o bem no mundo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil, pois que a cada um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um o que, ou melhor, a cada um como lhe apraz.
Então, Deus é que vai definir quanto cada um recebe e de que forma recebe e para que serve o que recebe. Deus define, tanto nos recursos mediúnicos como quaisquer recursos no mundo, né, que nos sejam oferecidos. E aí, fecham-se as aspas e volta Emmanuel a comentar. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos. Sim, nós estamos no século XX aqui, não é? Quando esse livro foi escrito. Traçando diretrizes e especificando deveres pela mão firme daquele que se constituiu em amigo fiel da gentilidade, ou seja, aos não-judeus. Ele levou Paulo de Tarso, o evangelho, aos não-judeus, chamados de gentios. Daí ser o amigo fiel da gentilidade. Essa foi a missão que Jesus deu a Paulo. Continua Emmanuel. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno. O fenômeno mediúnico é apenas um tipo das mediunidades. Em todo lugar, vamos imaginar lá a casa espírita. Em todos os lugares da casa espírita, a mediunidade está acontecendo. Porque em todas as tarefas da casa espírita existem os tarefeiros encarnados e os desencarnados. E os desencarnados estão sempre juntos, ajudando e coordenando as tarefas dentro das diretrizes que o mundo maior estabelece. Daí a importância dos tarefeiros estarem sempre bem sintonizados, a fim de que tudo que for feito seja uma expressão da vontade do alto e sejamos apenas instrumentos, porque é isso, não é? Então, a mediunidade, ela acontece também, e lá no livro dos médiuns nós temos que a mediunidade do futuro será a mediunidade intuitiva, não mais essa ostensiva, né? Porque não é só a mediunidade ostensiva, mas hoje se entende muito mediunidade por um médium através do qual o espírito fala. Mas o espírito fala através de nós e nem nos damos conta. Juramos que somos nós. Quando a ideia for muito boa, às vezes a gente fala uma ideia que se diz, gente, mas que ideia boa! Ninguém estava pensando nisso. Ó, nos sopraram e a gente, porque estávamos sintonizados, aurimos, captamos a ideia. Isso é um fenômeno mediúnico? Sim, mas sutil, não aquele ostensivo. É por isso que nos quadros da ação espírita, repetindo, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, e aí Emmanuel se soma entre eles, não é? Nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados que procuramos a nossa regeneração no Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho, dentro ou fora da casa espírita. Devemos refletir Jesus através das nossas ações e pensamentos, do que apreendemos das suas lições, do que assimilamos no nosso entendimento, no nosso intelecto, elaboramos no nosso coração, vamos chamar assim, e transmutamos em ações
através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Isso tudo correndo bem, isso estando cada um de nós vigilante em oração, não é? A fim de que não nos permitamos sermos arrastados pelas nossas tendências ainda não positivas, não é? E Emmanuel conclui nos dizendo o seguinte: abstenhamo-nos assim, ou seja, vamos abrir mão do contato com as forças, vamos nos apartar, vamos largar o contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis. Então, onde tem desordem, onde tem perturbação, vamos nos manter a salvo. Mas não precisamos sair fugindo, correndo, não. É nos mantermos a salvo na nossa sintonia. Se está havendo perturbação à minha volta, eu preciso me ligar mais ainda firmemente ao alto para não deixar me contaminar, porque não custa a gente se contaminar, né? Então, a gente tem que manter essa ligação com o alto a fim de que a irritação em volta não me contamine, o medo em volta não me contamine, a reclamação não me contamine. Esforço. Abstenhamo-nos assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa, ou seja, nos dá, com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Então, nós somos aquinhoados, presenteados com recursos, mas teremos que prestar contas desses recursos. Então, temos que ter muita sabedoria no uso de todos os nossos recursos, seja a nossa intuição, seja mesmo uma mediunidade mais ostensiva, seja a saúde, seja a família, seja o dinheiro, seja a inteligência, todos dotes, né? Um dom para uma profissão. Então, sobre tudo isso, a confiança de um emprego, temos que honrar todos esses dons e esses recursos que recebemos de Deus. Sobre todos eles prestaremos contas, não é? No serviço mediúnico. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos sem parar, Senhor, de Ti. Sustenta-nos, Senhor, nas horas mais difíceis, que possamos intuir as ideias de superação, de calma, de fortalecimento diante das nossas lutas. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos esforços, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa ainda, Senhor, o nosso anjo guardião. Abençoa nossos lares, famílias e afetos. Mas também, Senhor Jesus, abençoa igualmente todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as Tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.